Olá, gente! Bem-vindos ao nosso Sexta no Cafezinho. Gostaria de iniciar hoje com uma passagem da Bíblia. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Passagem propícia para o momento que vivemos no Brasil. Mas gostaria de conversar hoje, nosso Sexta no Cafezinho, hoje, dia 20 de agosto de 2021. Né? Faltam um ano para completarmos 200 anos da independência do Brasil. E aí gostaria de chamar a atenção a um personagem histórico que não teve o amplo reconhecimento da história, de sua importância para a independência do Brasil. Qual é o nome dele? Joaquim Gonçalves Ledo. Jornalista, político, democrata, independentista e maçom. O Joaquim Gonçalves Ledo, junto com a José Bonifácio, foram os grandes artífices da independência do Brasil. Só que eram rivais, porque enquanto Bonifácio era monarquista, Joaquim Gonçalves Ledo defendia ideias liberais republicanas. Aos 15 anos, seu pai mandou para a Europa para estudar a Faculdade de Letras de Coimbra. Nem faculdade jurídica era mencionada. Com a morte de seu pai, um comerciante, ele teve que voltar ao Brasil em 1808 e não conseguiu terminar seus estudos. Mas, dizem alguns historiadores, que aquele ambiente da Europa, um pouco do aquele ar jacobino que ainda imperava, né, deixou ele um grande líder com ideias, vamos dizer assim, revolucionárias, mas com um foco democrático de alteração e de participação efetiva do povo nas decisões. Dizem alguns autores que o Dia do Fico, que foi em janeiro de 1822, né, em janeiro do ano que vem vai fazer 200 anos do Dia do Fico, ele foi um grande redator dessa ideia, que começou em janeiro de 1822. Só que ele vivia com o seu rival lutando forças para ver quem ia vencer nessa batalha do poder, né? Esse difícil conceito, né? E difícil de ser trabalhado para quem lida com o poder. Passado o Dia do Fico, os movimentos foram que o Dia do Fico é importante, né? Que Dom Pedro se recusou a cumprir as ordens da coroa portuguesa, e aí ficou, né, aqui no Brasil. Começou todo esse processo de independência, tá certo? E, devido a vários momentos históricos, mas dia 20 de agosto de 1822 foi um dia histórico, porque Joaquim Gonçalves Ledo, também um grande orador, fez um discurso inflamado, que ficou marcado na história. E nesse discurso, ele simplesmente declarou Dom Pedro imperador do Brasil, em 20 de agosto de 1822. Isso é um fato histórico, meus amigos. Hoje, dia 20 de agosto, que os maçons comemoram como seu dia, é um dia histórico do Brasil. A gente precisa revisitar a história, né? Por quê? A partir dessa declaração que Dom Pedro já era imperador, poucas semanas depois, menos de um mês depois, a independência do Brasil foi declarada, tá certo? E ele, após esse ato, ele vivia ainda em grande debate, em grande luta política com José Bonifácio. Os autores contam um fato histórico. José Bonifácio, um pouco maquiavélico, chegou para Dom Pedro e falou para Dom Pedro dar um título para Joaquim Gonçalves Ledo, Marquês de Praia Grande.
sabendo que Gonçalves Ledo jamais aceitaria um título de marquês, porque ele era ferrenho opositor dos monarquistas. Então, um pouco maquiavélico, ele foi lá no ouvidinho de Dom Pedro, e Dom Pedro fez um evento convidando Joaquim Gonçalves Ledo. E Joaquim Gonçalves Ledo recusou, num ato formal, uma comenda do imperador. Vocês imaginem isso há 200 anos atrás, num evento, tá certo? O imperador quer conceder uma honraria e a pessoa, dentro de um ato público, diz que não vai receber. Isso botou um pouco ele no ostracismo. E aí, Bonifácio acabou perseguindo Gonçalves Ledo. Ele acabou indo para o exílio. Mas mesmo assim, ele deu sua contribuição na Assembleia Constituinte de 1822, que veio a gerar o quê? A Constituição Brasileira, a primeira Constituição Brasileira, 1824, tá certo? Ele acabou, inclusive, não assumindo seu mandato, ele foi no exílio para a Argentina, ele só voltou tempos depois, certo? E ele queria que nessa Assembleia Constituinte houvesse eleição direta, mas Bonifácio venceu e a eleição foi indireta. Mas a primeira legislatura no Brasil foi consignada na Constituição, que foi de 1826 a 1830. A primeira legislatura do Brasil. Vários brasileiros importantes surgiram nesse momento. Depois eu falo sobre eles. Então, nesse momento dessa primeira legislatura, ele volta, assume, né? Depois assume seu mandato, tá certo? Depois é reeleito e dá sua grande contribuição para o quê? Um fortalecimento das estruturas democráticas do Brasil. Depois, a história também esquece, ele teve participação fundamental em 1831, no período da regência, tá certo? Isso a história acaba não falando. Então, hoje, lembrando que a independência do Brasil, ela foi construída, meus amigos, na sombra da acácia, que com suas raízes profundas, fortes, vigorosas, construíram esse país que é o Brasil de hoje, tá certo? Então, hoje, dia 20 de agosto, a nossa homenagem a Joaquim Gonçalves Ledo, o verdadeiro patriarca da independência do Brasil. Boa sexta, bom final de semana para todos.